que chamava CCSO, Comissão de Contratação de Obras e Serviços. Isso era uma reunião que envolvia o pessoal da área do jurídico, da divisão de contratos, né, do serviço jurídico, com um representante da área de contratação de cada área da Petrobras, para a gente criar uma uniformidade de procedimento na companhia. Isso antes de 2000? Isso antes de 2000. Isso antes de 2000. Né? Isso aqui eu estou trazendo aqui, que é a minha ficha de empregado, né, que demonstra todos os treinamentos que eu dei, né, toda a minha formação. Eu tenho um MBA pela Fundação Getúlio Vargas em Direito da Empresa e da Economia, e tenho um mestrado pela Universidade da Califórnia em Direito Comercial Internacional. Né? Bom, basicamente minhas informações sobre designação, gerencial e perda. Estou deixando com vocês uma cópia da minha declaração de imposto de renda, né, para que vocês tenham conhecimento. E assim, o que eu acho que é importante a gente explicar um pouquinho, né, é que até porque eu ouço, às vezes, alguns comentários e leio em jornal e que talvez sejam um pouco equivocados. Né? Existe uma história sobre as normas contratuais da Petrobras. A Petrobras, desde o início dela, ela tinha uma coisa chamada MIG, Manual de Instruções Gerais. Tá? E esse manual, ele era uma compilação, ou era o conjunto de vários manuais. Um deles era o MGC, o Manual Geral de Contratação. Esse Manual Geral de Contratação, ele servia de base para tudo que era feito em termos de contrato na Petrobras. Né? E ele serviu, inclusive, de base quando foi feito o Decreto-Lei 2300. Tá? Ele foi um dos subsídios para a criação do Decreto-Lei 2300. Quando eu entrei na Petrobras, tinha acabado de entrar em vigor a Lei 8666. E foi a 8666 que meio que inviabilizou o uso do MGC, porque ela trazia um conceito muito diferente daquele que estava no MGC. E a gente, naquele momento, entrou num processo muito peculiar, porque a gente tinha uma lei geral de licitações que tinha um foco muito voltado para serviços continuados, que são típicos da administração pública, e que a gente tinha que aplicar numa atividade empresarial e dentro de um setor muito diferenciado, que é o setor de óleo e gás. Só que houve, nesse momento, né, algumas alterações. Havia uma proposta, que era uma proposta de alteração de uma PEC em relação ao 173 da Constituição, né, que trata lá da atividade econômica e do exercício da atividade econômica pelo Estado, ali pelas sociedades de economia mista e empresas públicas. Havia uma possibilidade da lei do petróleo advir, né, e de uma possível alteração da 8666. E naquele momento a diretoria entendeu por bem criar um grupo interdepartamental para analisar quais seriam as alternativas que a gente poderia oferecer diante desse cenário. E eu fui colocado como coordenador desse grupo, e aí o grupo envolvia várias pessoas. A gente chegou a gerar um primeiro documento que serviu para o superintendente do serviço jurídico na época, que era o Fernando Reis Viana Filho, negociar com a Casa Civil, né, o modelo do decreto 2745, já que saiu a lei do petróleo prevendo que a gente teria um procedimento simplificado de licitação. Quando saiu o 2745, ele dizia lá no último ou penúltimo item dele que a Petrobras poderia ter um manual de procedimentos operacionais que tinha que ser publicado no Diário Oficial e que, como sendo um manual ele tinha que se restringir àqueles limites do decreto, né? E aí a diretoria aproveitou aquele grupo que já existia, né, e criou um grupo de trabalho
para fazer essa avaliação, né? Então, esse grupo foi criado em 98, né? O grupo era composto por pessoas de várias áreas, tinha pessoal, né? Eu era do serviço jurídico, tinha gente do abastecimento, tinha gente do EIP, da área de exploração e produção, gente da área de engenharia, de materiais, da área financeira, da área contábil, né? E a gente gerou um primeiro relatório, que foi um relatório que a gente chamou de relatório de encaminhamento, que tinha uma minuta e que foi passada para todas as diretorias para que elas oferecessem sugestões em cima daquilo, né? Inclusive o chefe do jurídico, e isso gerou um relatório final, que era uma proposta de manual de procedimentos contratuais, que foi aprovada pela diretoria, né? Estou deixando aqui com vocês. E além de ter sido aprovada pela diretoria, estou deixando as atas aqui com vocês, ele foi publicado no Diário Oficial, tá? De 9 de fevereiro de 99. Ele seria para regulamentar o decreto... Para detalhar os procedimentos a partir daquilo que estava lá. E do momento que ele era publicado no Diário Oficial, ele tinha uma obrigação erga omnes, né, além de uma obrigação de compliance da Petrobras. Então, basicamente, todo o procedimento contratual tinha que seguir o que estava nessa norma. Essa norma, como que ela se chama? Manual de Procedimentos Contratuais. Tá? O jurídico era, né, a área jurídica, era o gestor dessa norma, né, e ele tinha que elaborar a minuta padrão de contrato de prestação de serviços da Petrobras, que também era aprovada pela diretoria. Tá? Por que é importante a gente entender isso? Porque vocês vão ver mais à frente, quando eu falar do cartel, que a minuta que tinha que ser elaborada pelo jurídico e aprovada pela diretoria passou a ter que ter o crivo da ABEM, da Associação das Empreiteiras. Durou até quando? Esse manual, ele durou até recentemente, quando ele foi modificado, porque o jurídico abriu mão também das orientações contratuais e transferiu isso para a área de materiais. Até quando, mais ou menos, você recorda? Eu já estava fora do jurídico. Eu acredito que isso deva ter sido lá em 2011, 2010, 2011. Eu já tinha substituído a um manual hoje também de procedimentos? Por um outro que foi feito pela área de materiais, não mais pelo jurídico, porque o jurídico abriu mão de conduzir as orientações contratuais. Só para deixar aqui bem claro, então, quando surgiu a 866, o senhor estava ingressando na empresa. Isso. Daí foi constituído essa 866, antes a Petrobras se regia pelo Manual Geral de Contratação. Isso. Aí houve um problema, porque as normas colidiam em certos aspectos, foi constituído esse grupo de estudo, que foi capitaneado pelo senhor, e esse grupo foi constituído em que ano? Você é aproximado? Não, porque foi constituído... teve um primeiro que foi lá em 97, mas o que gerou o documento foi em outubro de 98. Eu estou deixando a ata aqui da diretoria. Em 98, o senhor foi designado para coordenar esse grupo direcionado a conceber um regime de contratação específico. Um manual de procedimentos de acordo com aquilo que estava no 2745. Mas ainda não, já existia o decreto? Aí já tinha o decreto. O primeiro grupo foi para ver dentro dos cenários previstos, mas aí o cenário se definiu com a vinda do 2745 e aí o grupo teve que fazer um manual. Tá? Qual é o problema que a gente vai ter em 2000 com as contratações?